Hey sis, bom dia! Olha aqui, live do Vida Coffee desde Luxemburgo. Deixei aqui uma vista para vocês verem e participarem desse novo tempo aqui comigo. Eu tô muito feliz porque a gente está no episódio 3 da temporada I Am With You, as lições do deserto. Certamente estarei com você. E a gente está muito feliz de estar vivendo isso nessa temporada, né? Nós estamos estudando sobre as lições do deserto. Quando o povo que foi liderado por Moisés atravessou o deserto a caminho da Terra Prometida. No primeiro episódio, nós falamos exatamente isso. Certamente estarei com você. O Senhor está conosco, nós podemos descansar nisso. É tão maravilhoso poder saber que Ele está conosco, independente da situação, independente da dificuldade. E Ele vai nos dirigir para esses momentos, o que pode parecer muitas vezes muito maluco da nossa parte, porque de alguma forma, teologias pregadas por aí nos últimos anos têm nos feito muitas vezes acreditar que nós só passaremos por situações fáceis, mas teremos dificuldades, vamos ter aflições e o Senhor está conosco nesse caminho. No segundo episódio, semana passada, nós falamos sobre ser livres, que o eu sou nos faz livres. E para a gente ser livre, nós precisamos permanecer em Cristo. Aqueles que estão em mim e permanecerem no meu amor, é o que Jesus disse. Quando nós estamos em Cristo, a gente é verdadeiramente livre, porque a gente conhece a verdade. E a verdade faz a gente livre. E hoje a gente vai falar no episódio 3, o título que eu dei para essa live foi Escute. Escute. Nós estamos começando hoje 21 dias de jejum e oração com a nossa igreja, com a Vida Church. Se você quiser saber mais sobre isso, vai nas redes sociais da Vida Church, nos nossos grupos de WhatsApp. Procure alguém, me manda uma mensagem e a gente vai falar sobre isso. E ontem a gente começou a nova série Diálogos. O Vini pregou sobre conversas importantes. E na oração falamos e escutamos. E esse é o tema da live de hoje. Escute. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente entende quando a gente está lendo o livro de Êxodo, nós falamos sobre isso algumas vezes já nessa temporada, inclusive no Vida Coffee Experience de Natal, o Christmas Edition, eu preguei sobre isso. Êxodo 3, quando Moisés encontra a Deus naquela sarça ardente. Vamos ler juntas? Êxodo 3, de 4 a 10. Eu vou ler aqui. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou. Do meio da sarça, Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos feruzeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Mais de 30 vezes no livro de Êxodo aparece essa frase ou frases parecidas como o Senhor disse a Moisés. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus está fazendo um movimento. O movimento é dele. Ele tem um plano, ele está ouvindo o clamor do povo que hoje é escravo numa situação muito complicada. O próprio Deus ouve o seu povo. O próprio Deus ouve o seu povo e move esse povo. Ele movimenta, só que quando ele movimenta, ele chama alguém. Ele chama Moisés. Chama Moisés de uma forma que ele o reconhecesse, faz a sarça arder, a sarça não se queima, Moisés fica atento, Deus fala com Moisés, Moisés responde, eis-me aqui estou, e Deus dá uma instrução para ele. Quando nós estamos nesses processos, a gente precisa entender a quem queremos ouvir.
quando Deus fez esse movimento com Moisés, com certeza coisas apareceram no coração dele. Ideias vieram na sua mente. Será que eu tô ficando maluco? Será que é Deus falando comigo mesmo? Eu tô pregando para você e falando para mim. Quantas vezes nesse processo todo, nos últimos meses, nós temos orado e eu falo muitas vezes para Deus, Deus, nós estamos ouvindo a sua voz, é a sua voz a quem nós estamos ouvindo. Porque nós precisamos decidir a quem nós vamos obedecer. Quando nós recebemos uma instrução, nós vamos ouvir a Deus, vamos entender a instrução de Deus para nós, ou nós vamos ouvir o medo. O próprio Moisés teve medo de olhar para Deus, ele cobriu o rosto, ele estava temeroso, ele sabia com quem ele estava falando, e ele escuta a Deus. Deus faz o movimento. Nós precisamos decidir a quem nós vamos ouvir. Esse é o primeiro ponto. Quem nós vamos ouvir? O medo, as críticas, as dúvidas, as nossas próprias dúvidas, os nossos próprios questionamentos, os nossos próprios, as dúvidas do nosso chamado, do que o Senhor nos chamou para fazer para esse tempo. O que você está vivendo hoje? Qual é a perspectiva que você tem hoje? O que tem te levado a se movimentar no que Deus está fazendo hoje? O movimento de Deus na sua vida é único, é particular, e Ele tem um movimento na sua vida, e nós vamos falar mais um pouco, que Ele nunca é sobre você. Ele te inclui no chamado dEle, no plano dEle, na história dEle, mas não é só sobre você, Ele vai te usar se você escutá-lo. A primeira coisa nessa live de hoje que eu quero que você lembre, escute. Escute a Deus. Escute e decida quem você vai ouvir. A segunda coisa que eu quero pensar com você hoje é que quando nós escutamos a Deus, as próximas gerações vão conhecer a Ele. O texto de Êxodo, ele é muito rico. Nós precisaríamos de um ano inteiro talvez para estudar só Êxodo, mas eu quero focar agora numa parte que, no Êxodo 12, então Deus dá a direção para Moisés obedece, mesmo com medo, mesmo com as desculpas, Moisés obedece, Moisés sustenta, porque ele sabe que o Senhor está com ele. E nós vemos vem as pragas, mas no capítulo 12 de Êxodo, Deus dá instruções para Moisés e as instruções de Deus para aquele povo que dariam um testemunho de quem Deus era para as próximas gerações. Deus estabelece a Páscoa. O texto de Êxodo 12, você vai ler lá depois o Êxodo 12 todinho, mas o texto primeiro diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Aí Deus começa a dar instrução de como tem que ser essa celebração. No versículo 11 diz assim: vocês ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Na sequência, o texto diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Essa é um acordo, é uma aliança, é um acerto que Deus faz com esses homens, com esse povo que está saindo do Egito, que está sendo liberto. E Ele estabelece algumas coisas. A primeira coisa, precisa ouvir. Deus disse a Moisés e começa a dar instrução: vocês vão comer esse tipo, vocês vão separar um determinado tipo de animal, vão preparar assim. Deus dá os detalhes, mas Deus dá uma instrução muito específica no versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor.
Essa é a Páscoa do Senhor. O que Deus está dando direção? Agora é a passagem. Esse movimento vai acontecer. Fiquem prontos. Quando vocês estabelecerem isso, quando vocês me escutam, quando vocês estabelecem momentos, quando vocês estão falando, olha, nós vamos obedecer ao Senhor do jeito que Ele mandou, não do jeito que eu acho que tem que ser. Deus dá instruções, celebrem e vocês vão mostrar para gerações. Esse será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como estatuto perpétuo. Perpétuo, no versículo 24, o texto continua e Deus continua falando, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu a dar a vocês, celebrem essas cerimônias. Moisés está dando a instrução para o povo. Está falando, olha, nós somos um povo que obedece. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. E quando seus filhos lhe perguntarem, olha que coisa linda, o que significa essa cerimônia? Respondeu-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Deus dá uma instrução e Deus fala assim, eu vou passar pela porta. E quando o sangue estiver ali, eu vou saber que vocês serão cuidados. Mas quando não houver sangue, haverá uma praga de destruição. Nós não estamos mais no Egito. Nós não precisamos matar animais. Nós não precisamos estabelecer a festa da Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro que já fez isso por nós. Quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus e nós realmente vivemos como aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus faz alusão, a morte de Jesus na cruz faz alusão à Páscoa, a esse momento que já não haveria mais morte para aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Eu e você temos a liberdade de obedecer e celebrar para que os nossos filhos, as nossas gerações, possam conhecer ao Senhor. Quando nós escutamos ao Senhor, as próximas gerações vão conhecer a Ele. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós amamos a Cristo, quando nós vivemos uma vida que honra a Deus do jeito de viver, não na cerimônia, não no domingo, mas da forma que nós falamos, as nossas gerações conhecerão ao Senhor. Nós precisamos ser coerentes com as nossas conversas nas nossas casas. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós dizemos seguir. Nós precisamos ser coerentes nas nossas mesas, na forma como nós escutamos, mas na forma como nós respondemos às instruções de Deus. Nessa série de diálogos que a gente está ouvindo como igreja, nós precisamos falar e nós precisamos escutar, e quando nós escutamos, nós obedecemos. Nós escutamos as instruções de Deus e nós o obedecemos. Os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, os colegas de trabalho, as pessoas, os vizinhos com quem você faz negócios, pessoas que estão na academia com você, as pessoas que estão interagindo de alguma forma, analisando a sua vida. Elas estão observando. Será que a tua vida hoje é coerente como quem escuta a Deus? A instrução de Deus para o povo era, olha, obedeça a minha instrução, em que os seus filhos, as gerações vão ver quem eu sou. E que o Deus de Jacó, esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de geração em geração os livrou. A minha vida, a sua vida precisa ser testemunho de um Jesus que nos salvou. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, esse é o terceiro ponto dessa live de hoje. Deus continua falando. Será que nós estamos prontas para escutar e obedecer? Em Mateus 4,18, tem um texto muito interessante que diz assim: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar,
pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram a rede e o seguiram. As instruções de Deus para o povo dele não está só no Antigo Testamento. Elas continuam, e se a gente ler toda a Bíblia, nós vamos ver que a instrução de Deus aos homens e às mulheres que pararam para escutar a Deus, escute o que Deus está falando para você. Qual é a palavra de Deus para você? Quando você lê a Bíblia, quando você se para escutar ao Senhor, essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus para nós. É a palavra de Deus. Quando você para em oração, você escuta a voz de Deus, você entende a direção do Senhor, que se confirma na palavra de Deus. Ela é a voz escrita de Deus. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos escutar a voz de Deus. Escute. Jesus estava andando num dia comum, numa situação ordinária. E o texto diz: Pedro e André estavam lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. Eu podia colocar assim: Érica estava passeando pelas ruas de Luxemburgo porque ela era uma viajante, porque ela era uma missionária. Ser uma missionária não quer dizer que eu estou escutando ao Senhor. O que eu faço hoje, o que você faz hoje, pode colocar: Maria estava trabalhando num banco. A gente pode dizer: a Simone estava cuidando dos filhos. A gente pode colocar põe o seu nome aí. O que você está fazendo hoje? O que o Senhor te chamou para fazer hoje é nesse lugar que Ele vai falar com você. E é nesse lugar que você precisa escutar a voz do: vem, siga-me, eu vou te fazer pescador de homens. Esse não é um chamado específico para missionários. Isso não é um chamado específico para pessoas que estão em tempo integral no ministério. Isso é um chamado para todos nós que resolvemos assumir o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que o convidamos para ser Senhor e Salvador da nossa alma, que somos libertos da escravidão do pecado, mas agora vivemos na liberdade de viver para Cristo e servir a Ele e saber que a salvação não era só para nós, era para um povo. Quando Deus liberta o povo de Israel, Ele não estava pensando só na salvação daquele povo. Isso alcançaria a mim e a você hoje, 2025, em diferentes partes do mundo. E é por isso que a gente se move, é por isso que a gente sabe que vale a pena seguir a Jesus. Certamente estarei com você hoje. Escute ao Senhor, escute o que Ele tem para te dizer. Preste atenção nas instruções do Senhor, as gerações vão conhecer a Ele. Ele continua falando. Será que você está pronta para escutá-lo e obedecê-lo? É isso. Essa é a live de hoje do Vida Coffee, aqui de Luxemburgo, nossa nova residência. A partir daqui, na verdade, hoje a gente está indo para Madrid. Vocês vão ver, quem acompanha aí nas redes sociais, vão ver que a gente vai passar por vários lugares nas próximas semanas. Mas nós já viemos aqui, pisamos na terra, percebemos o que o Senhor vai fazer aqui, estamos contentes com o que Jesus vai fazer, com muita expectativa, e é isso. A gente se vê. Se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém, manda o link, compartilha nas suas redes sociais, escreve aqui um comentário para me animar a continuar por aqui. Tô brincando, eu vou continuar, gente, eu tenho um compromisso com vocês, mas antes de com vocês, eu tenho com Deus, que o Senhor me chamou para fazer isso, tá bom? Mas isso sempre anima, e é isso, um beijo, Deus te abençoe, e a gente se vê.